E olha, este período, nós temos uma quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas, que é a data, o dia que sucede o carnaval. E a partir daqui, 40 dias de muita reflexão. Mas por que os fiéis católicos adotaram esse hábito? De onde vem isso? O Padre Newton está aqui conosco e vai nos ajudar a entender um pouco dessa tradição da fé católica aqui no nosso Jornal do Piauí. Padre Newton, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Muito obrigado, Boa tarde a todos. Vocês que estão em casa nos acompanhando. Uma bênção especial nesse dia tão importante para a igreja. Por que é um dia tão importante para a igreja, Padre? Porque esse é um dia em que chama os fiéis a uma responsabilidade que às vezes nós esquecemos ao longo do tempo. Somos pessoas mortais, somos pessoas limitadas e que por melhor que eu coloque uma roupa, que eu tenha um bom carro, eu não deixo de ser pó. É como você de repente chamasse uma pessoa e disse, olha, de fato apresentasse quem você é. Porque ao longo da história da nossa vida a gente vai esquecendo nessa condição de mortal, de simples. E por isso que a gente se deixa tomar por orgulho, pela prepotência, arrogância. Então a celebração de hoje de cinzas, ela chama o outro e diz assim, olha, sabe quem tu és de fato? Pó. O valor que tu tem é dado por Deus. Um convite a refletir sobre a humildade. A humildade, a conversão. Você é pó. E tem a ver com aquela ideia que a Bíblia fala sobre o homem que é barro. Sim. E tem a sua vida moldada pelo oleiro que seria Deus. Duas questões teológicas muito importantes. Primeiro, essa questão da criação, que a gente esquece de fato qual a origem que nós somos, Não somos feitos de lama, mas somos feitos de barro. O barro tem uma importância muito maior do que a lama. A lama não tem valor, mas o barro tem. Segundo, a nossa fragilidade humana, que nós somos seres de fragilidade. E terceiro, uma coisa interessante que no Antigo Testamento, quando uma pessoa pecava, se vestia de cinzas e saia pelas ruas se penitenciando para que todos entendessem que era um pecador. E hoje quando a gente coloca na testa a cinza das pessoas, é dizendo, todos que passam, que vê você com a cinza, está dizendo, eu sou pecador. Reconhecer a tua condição para poder sair dela, O cristão, ele, antes de tudo, um pecador que se autoproclama pecador, Precisa ser assim. Precisa ser assim. Eu preciso reconhecer os meus pecados, as minhas misérias, para que eu possa reencontrar este caminho que me leva a Deus. E saber que tudo que eu sou, que tudo que eu tenho é pela graça de Deus. Quando Deus sai da minha vida, eu me torno de fato este pó que não serve para nada. Agora, Padre, por que é tão difícil para o cristão fazer esse tipo de reflexão? Nós estamos vendo num mundo hoje muito materialista, Um mundo em que você olha as pessoas pelo que tem, não pelo aquilo que ele é. E diante disso, a tecnologia tem levado o homem a acreditar que ele é aquilo que ele não é de fato. Quem é que somos nós? A grande pergunta é essa, quem é o ser humano? O que nós viemos fazer aqui? Qual a importância que eu tenho? Eu valorizo tanto o meu corpo, eu tomo um corte, não cuido, ele apodrece, De repente se perde a sua forma, a sua matéria. Então, hoje, o ser humano, ele está olhando muito para si. Enquanto ele não tirar o olhar de si mesmo e o encontro do outro, não tem conversão. E converter-se, de fato, é mudar de vida. Agora, Padre, o Evangelho também, a Bíblia também nos fala que o homem é a imagem e semelhança de Deus? Isso não dá uma ideia de soberba? É interessante que tem uma coisa interessante, bom, que nem todo mundo entende. A Bíblia tem um paradoxo. Ao mesmo tempo que o homem é a imagem e semelhança de Deus, o homem ele recebe na criação a mesma bênção e o mesmo alimento dos animais. Então o que Deus quer dizer com isso? Quando o homem se sente que ele é Deus, ele sabe que a bênção que ele tem é dos animais e a comida. Quando ele pensa que é animal, ele sabe que tem a semelhança de Deus. Então Deus dá o equilíbrio humano, exatamente isso, para que o homem não se sinta maior do que aquilo que ele seja. Então nós recebemos na Bíblia a mesma bênção, o único que recebe a mesma bênção dos animais e o mesmo alimento somos nós. Então esse é o grande paradoxo. Eu não sou Deus, mas não sou bicho, Eu sou um ser que estou ali no meio, onde eu tenho uma grande missão, é fazer com que essa face de Deus apresente ao mundo. Só que tem uma coisa interessante que nós somos, de fato, imagem de Deus. Mas não basta ser só imagem, nós precisamos ser semelhança. Imagem todos nós somos, o assaltante, o que mata. Agora, semelhança é quando eu me aproximo dele. Então é isso que está faltando hoje na humanidade. Não basta trazer a imagem de Deus. Eu costumo brincar que às vezes a imagem... Ser semelhança é uma escolha. Que exatamente. E às vezes eu falo, a imagem de Deus hoje, muitas vezes a gente está vendo hoje, que as pessoas têm a imagem digital, não digital de Deus, a imagem analógica. Aquela imagem que você sabe que é, mas não tem clareza. Então nós precisamos, como cristãos, ter essa imagem digital de Deus e semelhança de Deus. Cada vez mais bem definida. Totalmente definida.
Bom, nós vamos ver aí o período da quaresma, Sim. que remete a uma fase importante de provação. 40 dias. O que isso significa dentro do Evangelho? Olha, eu costumo dizer que são 40 dias de penitência de um grande retiro. Lembrando a tentação de Jesus no deserto, né? Que durante 40 dias ele vai para o deserto e é tentado por Satanás. E a grande defesa, Jesus se defende com a palavra de Deus. Ou seja, a importância desses 40 dias é a gente trazer mais intensamente essa palavra de Deus para a nossa vida. A oração, a penitência, o jejum. E exercitar uma coisa que está muito fora de moda, infelizmente, que é a humildade. Então, biblicamente, tem uma importância imensa. Então, nós, durante esses 40 dias, nós vamos fazer o mesmo caminho de Jesus. Para que a gente compreenda que ninguém chega à ressurreição sem passar pela morte. Ninguém chega à ressurreição sem passar pela morte. Sem passar pela morte. Pelo sofrimento. Isso seria os nossos 40 dias de deserto. São 40 dias de deserto. É onde nós vamos participar da solidão. A mesma solidão que Cristo participou no Getsemane, no Calvário, é a solidão que nós vamos viver com Ele nesses 40 dias. Para dar valor à Páscoa, né? E na prática, o que é esse jejum? Então, nós temos o jejum de carne, não é? Mas o mais importante hoje não é o jejum da carne. Eu costumo dizer que é o jejum da língua, né? Nós precisamos policiar essa pequena peça de carne que nós temos na boca, não é? Nós não somos julgadores, nós precisamos jejuar. É o jejum da língua, o jejum da arrogância, da prepotência e junto vem o jejum da carne. Mas é muito importante que o jejum aconteça na minha prática diária como cristão. Porque eu costumo dizer que não basta ser só católico, não basta ser só evangélico. Nós temos que ser católico, cristão, evangélico cristão. Porque muitas vezes nós somos católicos, mas não somos cristãos. Muitas vezes nós somos evangélicos e não somos cristãos. Porque a nossa prática não condiz com aquilo que a gente prega, né? Então eu prego o amor, a caridade, eu continuo soberbo, egoísta, perverso, julgando as pessoas e condenando. Então isso é uma coisa muito importante nesse período, o jejum, a oração, a esmola. O ato da esmola é muito importante nesse período. Agora, a esmola, eu dou. O que é a esmola? É eu dar um dinheiro para me livrar. Eu estou no ônibus, alguém fica me pedindo, toma logo para me livrar. Não. A esmola que fala é eu dar algo a alguém para naquele momento resolva a sua dificuldade, mas que eu dê continuidade para que o outro tenha dignidade e volte para o meio, né? Você recuperar a dignidade da dignidade humana. Quando o senhor fala assim a respeito dessa questão da humildade e de como nós devemos nos comportar, o senhor remete a uma ideia de dar a outra face, evitar a confrontação, mas ao mesmo tempo a Bíblia não traz episódios como, por exemplo, a ideia de que nós não somos cauda, mas somos cabeça e que, portanto, isso nos tem que dar uma certa postura de firmeza. Olha, nós temos que entender que quando Jesus fala da face, Jesus não está falando para você ser besta, para você ser bobo. Jesus diz assim, que você tem que dar a oportunidade do outro, mostrar na sua vida que ele pode agir diferente. Então, a grande sacada da outra face é alguém me feriu, alguém fez um mal para mim, e eu dar a possibilidade dele voltar na minha vida fazendo tudo isso diferente. Então, aí está a riqueza do ser humano, né? Ele saber perdoar, ele saber acolher, ele compreender que da mesma forma que o outro te feriu, você também fere as pessoas. Quem de nós nunca ferimos alguém, nunca machucamos? Então, dar a outra face significa, não é? Um ato de humildade, um ato de reconhecer que eu sou pó, que eu sou limitado, como o outro também é, né? Sim. Quando Jesus suporta os 40 dias no deserto, em oração, ele dá uma ideia muito de resignação. Qual é o limite da resignação para o cristão, padre? Até onde ele deve aceitar as coisas? Não, olhe bem, resignar-se tem duas coisas, né? Eu não posso, um exemplo, eu vou me conformar a vida toda com uma coisa que eu tenho, não. Resignar significa, ao longo da nossa vida, nós buscarmos e acreditarmos nas coisas que Deus coloca na minha vida, onde eu possa viver, eu possa experimentar, sem deixar com que isso abale, de fato, aquilo que eu sou. Resignar não é aceitar tudo, pelo contrário. Resignar-se é você lutar para que a justiça seja executada na tua vida e na tua história. Então, de repente, quando você aceitar tudo, você de fato está sendo cristão. Você tem que usar dessa resignação para mostrar para o outro que o outro é capaz também de mudar a sua vida. Então, resignar-se não é aquela questão de você parar e achar que está tudo bem. Não. Resignar-se é você criar dentro de você a capacidade de entender algo e transformar esse algo em uma coisa muito maior.
Que foi o que Cristo fez no deserto? Foi o que Cristo fez no deserto. Aparentemente se submetendo àquela condição, mas na verdade comunicando que era capaz de suportar tudo. Além de suportar tudo, Cristo faz uma coisa interessante. Ele começa a fazer com que o outro compreenda, não é? Que nós passamos por alguns momentos que é melhor silenciar para que a voz do outro seja seu próprio juiz. Foi o que Jesus faz com a tentação do deserto. Jesus deixa Satanás irritado. Porque a serenidade de Jesus diante das provações foram muito grande. Então, o que é paz? Paz não é ausência de conflito, né? Paz é quando você está no meio do conflito e você mantém essa serenidade. É isso que nós precisamos viver na nossa vida. E por que Deus se fez homem para passar por tudo isso, padre? Olha, primeiro que eu creio que Deus não se fez homem para poder morrer na cruz, né? Deus não mandou seu filho para poder ser pregado numa cruz, porque Deus não é um pai perverso. Ele mandou seu Filho ao mundo para que o mundo conhecesse o tamanho da glória do Pai. Para que o mundo conhecesse um amor incondicional que ninguém foi capaz de fazer a gente experimentar, a não ser Jesus. E a consequência desse amor incondicional, a consequência da luta da justiça leva Jesus à morte. Porque o que levou Jesus à morte foi a consequência dos atos dele. Quer dizer, no mundo que fala de ódio, você fala de amor. No mundo que você fala que os poderosos podem tudo, Jesus fala, não, os poderosos serão destruídos. Porque existe um Deus e que diz que todos nós somos iguais. Então, exatamente é isso que acontece. Então, Jesus ele teve essa grande missão de mostrar para a gente que nós somos capazes. Que nós somos capazes sempre, quando nós olhamos para Ele, quando nós praticamos a justiça. Agora, qualquer pessoa, você, que praticar a justiça, buscar o amor, lutar na contramão da história do mundo, com certeza nós seremos crucificados de uma forma ou de outra. E vale a pena pagar esse preço? Vale. Em nome da verdade, da fé? Em nome da justiça vale, porque nada melhor do que você deitar e serenamente você poder dormir e dizer, eu fiz a minha parte. Uhum. Jesus aceita, quando ele diz para Pedro não puxar a espada contra mal. Porque Jesus acha que não pode ser feito justiça com as próprias mãos. Há o tempo da justiça de Deus na nossa vida, porque a nossa justiça ela é cheia de ira, não é? A justiça de Deus é uma justiça serena. A nossa é vingança. Nossa é vingança. É a justiça com o sentimento de vingança. E Deus, justiça é justiça. Então tem coisas que não cabe você fazer, não cabe a mim fazer, mas cabe de fato você deixar que o tempo em Deus resolva com serenidade. Tá aí, padre. Padre, muito obrigado pela presença aqui, muito obrigado mesmo. Eu queria só lembrar que dia 20 nós vamos ter a Missa da Misericórdia, lá em São Cristóvão, no dia 20, vamos iniciar a Missa da Misericórdia. E hoje nós temos missa lá, São Cristóvão, ali na Morada do Sol, às 19 horas. Então lá já acontecem as celebrações. Não é a Missa da Misericórdia ainda, aquela que ficou muito conhecida. Só vai ter no dia 20. Dia 20, portanto, a volta da Missa da Misericórdia lá no São Cristóvão. Eu queria agradecer a vocês por estar aqui e dizer às famílias que tem assim um retiro cheio de bênçãos, que a gente possa refletir de fato quem nós somos. Não passamos de pó. Seja o que você colocar em cima do seu corpo. Pó é pó, né? Pó é pó. E ao pó voltaremos. Com certeza. Padre, obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo. Padre Newton, que comanda já a Missa da Misericórdia, comandava na primavera e agora passa a comandar lá no São Cristóvão a partir do dia 20 de março. Obrigado pela participação conosco. Muito obrigado, Padre.